Glória a Jesus. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã, sem perder esse quebrantamento que Jesus tem nos proporcionado. Acompanhe a leitura bíblica, registrada no Evangelho escrito pelo irmão João, capítulo 9, versículo 1 a 9. João, capítulo 9, versículo 1 a 9. Ouça a narrativa bíblica. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Por causa de seus próprios pecados? Ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Isto aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém mais pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar pedindo esmolas sentado? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistiu: sim, sou eu mesmo. Você sabia que preço e valor são coisas diferentes? Comumente, nós confundimos esses dois termos. Do ponto de vista etimológico e conceitual, preço é uma coisa e valor é outra. Algumas coisas possuem preço, outras possuem valor. No caso do preço, está relacionado a custo. No caso de valor, atribui-se sentimentos. O preço pode ser calculado, o valor jamais. Aquilo que tem preço pode ser comprado ou até mesmo substituído. Aquilo que tem valor é impagável e insubstituível. Existem objetos que, do ponto de vista do preço, são baratos. Mas esses mesmos objetos, caso possua algum sentimento que o envolva, se torna impagável, se torna insubstituível, por causa do seu valor. Preço é uma coisa, valor é outra. Olhando para o modo como Deus trata as pessoas nas Sagradas Escrituras, é possível perceber o quanto Ele as valoriza. O valor que Deus atribui aos seres humanos nas páginas da Bíblia nos comunica o quanto somos preciosos aos seus olhos. A história do cego de nascença, que eu tomo como base para essa mensagem, exemplifica muito bem aquilo que estamos falando.
A maneira como Jesus cuidou daquele homem apresenta detalhes que revela o quanto ele nos valoriza. E o primeiro gesto de amor de Jesus para com o cego pode ser definido da seguinte maneira: Jesus nos compreende. Jesus demonstra o quanto você é precioso, lhe compreendendo. É importante que você descubra nesta parte das Escrituras que a cegueira não era o único problema daquele homem citado aqui em João capítulo 9. Além do seu problema oftalmológico, além do seu problema de saúde, o cego, que tinha se tornado um mendigo, tinha que lidar com o julgamento equivocado das pessoas. Não precisa ser nenhum teólogo ou especialista nas relações sociais para saber o quanto o julgamento equivocado a respeito de nós nos machuca. Em algum momento você se sentiu ferido por causa do julgamento precoce dos outros? Em algum momento você se sentiu desvalorizado porque as pessoas lhe julgaram sem compreenderem a sua dor? Foi mais ou menos isso o que sentiu o cego de nascença, o personagem desse texto bíblico. Até porque ele teve que lidar com o julgamento daqueles que caminhavam com Jesus. Isto mesmo, os discípulos fizeram um julgamento precipitado a respeito dele. A Bíblia diz que quando os seguidores do Mestre avistaram o homem, imaginaram que aquela situação era resultado de um pecado que o homem havia cometido, ou de um pecado que os seus pais tinham praticado. Eles não pararam para encontrar outra alternativa. No entendimento deles, pecados seriam as únicas explicações para alguém nascer daquela maneira. A maneira como Jesus, ou a forma como Jesus responde à pergunta dos seus pupilos, é muito significativa, porque Jesus descarta ambas as possibilidades. Jesus diz: nem ele pecou e nem seus pais pecaram. À luz das Sagradas Escrituras, determinadas situações que acontecem conosco são consequências de atos que praticamos. Deus pode nos castigar por causa de um erro que cometemos deliberadamente. A Bíblia inclusive diz que Ele, sendo o Pai, nos castiga porque nos ama. Mas não podemos ser rasos na interpretação da dor alheia. Porque nem sempre o sofrimento é resultado de uma prática pecaminosa. É o que Jesus está dizendo ao responder à pergunta dos seus discípulos. E em hipótese alguma, Deus seria capaz de castigar o indivíduo por conta do pecado de outro indivíduo. Aproveitando o ensejo, é importante fazer uma nota explicativa, porque nos tempos atuais, no meio religioso, criou-se uma doutrina falsa, que nós chamamos de heresia, denominada maldição hereditária. Você que tem familiaridade religiosa, sobretudo no meio evangélico, em algum momento vai escutar essa frase. A maldição hereditária sugere
que uma pessoa pode sofrer por causa dos pecados dos seus ancestrais. Isso não tem respaldo em nenhuma parte das Escrituras. Pelo contrário, em Ezequiel 18:20, o profeta inspirado pelo Espírito diz que de maneira nenhuma o filho será culpado pelos pecados do pai. E nem os pais culpados pelos pecados dos filhos. O próprio texto diz: o ser humano que pecar, este morrerá. Ninguém carrega o pecado dos outros. Porque se acreditássemos na hereditariedade do pecado, incorreríamos num erro terrível, que colocaria Deus na condição de injusto. Meus amados, Deus é justo em todo o tempo. Deus jamais incorreria com uma injustiça. E era isso que os discípulos estavam pensando sobre o cego. Alguma coisa tinha acontecido de errado na cabeça dos discípulos. Ou ele pecou, ou os seus pais pecaram para que ele nascesse assim. Eles estavam sendo insensíveis. Como é terrível, em meio à dor, percebermos a insensibilidade daqueles que nos cercam. A insensibilidade machuca tanto quanto a própria dor, às vezes até mais. A resposta de Jesus para os seus seguidores demonstra o quanto o Mestre se solidariza, se sensibiliza com a dor do cego de nascença. Jesus diz que ele nasceu daquele modo, ele nasceu daquela maneira, para que fosse alvo da manifestação do poder de Deus. Jesus está demonstrando que o compreende. Jesus está dizendo que a dificuldade que aquele homem estava passando era uma oportunidade de experimentar o poder de Deus. Quantas vezes, quando estamos numa espécie de maré de azar, perguntamos para nós mesmos ou para Deus: o que eu fiz de errado? Eu devo ter jogado pedra na cruz, porque tudo está de cabeça para baixo. Você já parou para tentar enxergar da maneira como Jesus está sugerindo aqui? Que a situação sofrível pela qual você passa pode ser uma oportunidade de você experimentar o poder de Deus? Porque o saudável jamais experimentará a cura. Aquele que enfrenta um problema jamais descobrirá o quanto Deus é poderoso para solucioná-lo. Então as crises pelas quais passamos, às vezes são oportunidades de Deus revelar o seu poder sobre nós. O cego citado aqui na Bíblia não era um azarado ou um rebelde, como alguns imaginavam. O seu valor ia além do que os outros podiam enxergar. Porque o seu problema, diaconisa Juslane, era uma oportunidade de superação. Gilson, o problema daquele cego era uma oportunidade de superação que Deus estava lhe dando. Meu amado, minha amada, você é muito especial para Jesus, porque ninguém te compreende como Ele pode lhe compreender. Tem muita gente que vai ser insensível ao que você está passando, que vai te julgar incorretamente. Mas o Filho de Deus sabe os propósitos pelos quais você sofre. Não à toa Ele te ama, Ele te valoriza. E se Ele permite que você passe por determinadas situações, é porque Ele te escolheu para ser um alvo do seu poder. Se tua casa encontra-se num caos, veja com os olhos de Jesus. É uma oportunidade da luz raiar sobre a sua família. O mesmo Jesus disse: enquanto é dia, vamos fazer a obra daquele que me enviou, porque eu sou a luz do mundo. Em meio às trevas, lembre-se, Jesus é a luz do mundo. As trevas que você enfrenta são oportunidades de iluminação do céu sobre a sua vida. Tem coisa que você somente experimentaria se de fato você passasse pela dor. A dor é uma oportunidade que Deus te dá. Tem uma segunda
lição espiritual ou verdade espiritual nesse trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz o seguinte: Jesus sabe o quanto somos capazes. Jesus nos compreende e Ele sabe o quanto a gente é capaz. Este cara, citado aqui na Bíblia, não é o primeiro cego que Jesus dialoga. Tem um cego na Bíblia chamado de Bartimeu, que Jesus cura fazendo uma oração. Mas parece que o Filho de Deus, ele nunca entende a cura como um fim em si mesmo. O Filho de Deus sempre trabalha de uma maneira pedagógica, porque na cabeça de Jesus, o problema daquele cego não era só a cegueira. Para as pessoas de fora, a falta de visão era o único obstáculo. Jesus sabe de situações que ninguém vê, que acontecem dentro de nós. Se Jesus apenas curasse a cegueira do homem, algumas coisas mal resolvidas no interior dele perdurariam. Jesus sabe o que está dentro de você. Às vezes você sequer está percebendo, mas Jesus sabe. Então Jesus não cura o cego apenas com uma oração, não. Antes de curá-lo, Jesus lhe propõe um desafio. A Bíblia diz que Jesus cospe na terra, Jesus mistura sua saliva com o pó da terra, disso faz um lodo e joga nos olhos do cego. Essa passagem bíblica é uma passagem bíblica narrativa. A Bíblia autoriza o pastor Wilbert a orar, inclusive pelos cegos. Mas essa maneira de Jesus curar o cego não está dizendo que o pastor Wilbert tem autorização para cuspir nos olhos de ninguém. E nem você que me ouve, pelo amor de Deus. Isso é uma passagem bíblica narrativa, não é normativa. A Bíblia diz que nós temos que orar. Mas quem tem autoridade para cuspir nos olhos de alguém é Jesus. Porque Jesus está fazendo isso de maneira didática. E Jesus joga lama nos olhos do cego. E Jesus diz: vá se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Aquelas águas não tem nenhuma historicidade de milagre. Jesus não está dizendo que o tanque de Siloé, um lugar que continha bastante água, tinha o poder de curar alguém. Jesus está desafiando o cego a despertar virtudes que talvez ele tivesse esquecido por causa da sua falta de visão. Às vezes, Flávio, a gente está passando por um problema e a gente se concentra no problema. A gente se concentra no problema e esquece de virtudes que o Senhor nos deu. Às vezes a gente se concentra na nossa limitação. Este homem não conseguia ver, mas Jesus acredita que ele é capaz de andar e de encontrar o tanque de Siloé. A Bíblia não diz como ele encontrou o tanque de Siloé, assim. Mas talvez ele tenha perguntado a alguém. Ele tenha sido orientado por alguém a quem ele tivesse interpelado. Jesus fez aquele homem entender. Ele era cego, mas não era mudo, mas não era surdo, não era paralítico. Outras virtudes tinham sido preservadas. Às vezes as intercorrências da vida vão tolir algumas das nossas capacidades. E a gente não pode ficar preso às nossas incapacidades. A gente precisa olhar para as virtudes que Deus preserva em nós. Tem muita coisa que você perdeu para você perceber que tem outras coisas que restaram. Nós não temos que focar, Gabriel, naquilo que a gente perdeu, mas naquilo que Deus preservou. Vamos perder muita coisa nesta vida, mas tem muita coisa, Pâmela, que Deus vai preservar. Tem muita coisa, Natália, que Deus vai preservar. Talvez o cego tivesse esquecido o quanto é maravilhoso andar. Ele ficava ali, parado, recebendo esmola, sentado. Jesus está dizendo: olha, você esqueceu que você sabe andar? Você esqueceu que a mesma boca que pede esmola pode servir para dialogar com alguém que te mostre o tanque? Quantas vezes aquele homem talvez escutou dos outros que era um inútil,
que não conseguiria fazer nada porque não tinha visão. Jesus acredita nele. Jesus está dizendo, olha, eu estou colocando lama nos seus olhos, mas você é capaz de se lavar. E não pode ser em qualquer lugar não. Vá ao tanque de Siloé, você vai achar. O rapaz tinha que se movimentar e, sobretudo, acreditar nas palavras do Senhor. Se tem uma coisa que a gente jamais pode perder, é a fé na palavra de Deus. Eu preciso explicar isso porque a fé não pode ser confundida como pensamento positivo. Uma outra heresia muito comum nos nossos dias, que está infiltrada no meio evangélico, é a confissão positiva. Se você fizer um estudo histórico sobre isso, você vai perceber que isto provém de seitas contrárias ao evangelho, mas de maneira sutil, acabou tomando conta do pensamento de muitos crentes. É aquela ideia de que se você pensar positivo, tudo vai dar certo. Se você está doente, basta você acreditar que vai ser curado, Juninho. Se você acreditar, está curado já. Isso não está em canto nenhum da Bíblia. Tem gente, inclusive, que acredita no poder das palavras humanas. Já ouviu essa história? A palavra tem poder? Isso não está em canto nenhum da Bíblia. Em canto nenhum da Bíblia está dizendo que a palavra do homem tem poder. A Bíblia diz em Tiago 3, que o ensinamento, ele pode destruir ou salvar alguém. Muita gente, de maneira distorcida, usa esse texto para dizer que a palavra humana tem poder. Lamentações diz que apenas Deus pode falar e acontecer. Somente Deus. Nossas palavras são falíveis. Nem sempre acontecem como nós desejamos. Podemos desejar o bem para alguém? Claro que podemos, mas nossas palavras não têm poder. A única palavra que tem poder é a palavra que criou os céus e a terra, a palavra de Deus. Porque se palavras tivessem poder, então o mudo seria desfavorecido. Ele não consegue pronunciar uma frase no nosso idioma, talvez com as mãos. As palavras que têm poder é a palavra de Deus. Então logo, fé não é uma confissão positiva, um pensamento positivo. Fé é você acreditar na palavra do Senhor. Se Deus está mandando, eu vou fazer. Porque a palavra de Deus às vezes nos frustra. Quando a Bíblia fala que temos que orar, a Bíblia não diz que a oração tem uma resposta positiva, sempre. A Bíblia diz, se nós orarmos, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Mas às vezes a gente ora e a gente não sabe a vontade de Deus. E Ele não nos ouve. Por isso que muitas vezes Deus não cura. Porque se Deus curar, a cura vai ser um mal para a nossa fé. Certas coisas que pedimos, Deus não dá. Paulo por 3 vezes orou pedindo para Deus tirar um espinho na carne que o atormentava. E ele entendeu que se Deus tirasse aquele espinho, ele perderia a fé. Porque o próprio Deus lhe respondeu, Saulo, Saulo, Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes Deus te deixa fraco para que o poder dele se revele em você. Precisamos compreender a maneira de Deus trabalhar. Esse homem acreditou nas palavras de Jesus. Nós temos que acreditar nas palavras de Jesus em meio às nossas limitações. E as palavras de Jesus, elas nos impulsionam a acreditar nas capacidades que Deus nos deu. A cegueira do homem não impedia ele de ter fé. Ele não enxergava, mas podia ouvir, falar e caminhar. Outras habilidades lhe restavam, que seriam muito úteis para que ele pudesse superar as adversidades. Por isso que Jesus permitiu que esse homem fosse despertado em todos esses aspectos, para que ele pudesse perceber o quanto ele era virtuoso, porque na sociedade do seu tempo, a cegueira lhe tornava alguém com desvalor. Jesus estava dizendo, você tem muito valor. Meu irmão Eduardo, você tem muito valor para Deus. Nunca acredite quando alguém disser que você não tem valor. Ah, Mateus, quando disserem que você não vale nada, não se ofenda, perdoe. Não acredite, você tem muito valor para Deus. Você tem muito valor para Deus, Júlia. Ah, você tem muito valor para Deus. Mesmo se você fosse cego ou você não tiver aquilo que você gostaria de ter, mesmo que você esteja passando por uma crise terrível, por uma grande tempestade, você continua tendo muito valor para Deus. Descubra em Deus o quanto você é precioso, o quanto você é valoroso.
aquele homem descobre o quanto Jesus acredita nele. E com os olhos lameados, ele vai até o tanque. E no tanque de Siloé, quando ele lava os seus olhos, louvado seja Deus, pela primeira vez na vida, ele consegue enxergar a luz do sol. Como Deus é tremendo. Aquele homem, depois do encontro com Jesus, depois de ter o seu potencial restaurado, ele consegue enxergar coisas que não tinha enxergado antes. Tem muita coisa que você vai enxergar quando você permitir que Jesus restaure o seu valor interior. Quando você perceber o quanto é valioso, você vai enxergar coisas que não estava enxergando. O cego de nascença era alvo de calúnias. Ninguém acreditava na sua fé e na sua capacidade. Isso é tão verdade que quando ele foi curado, as pessoas sequer acreditavam que era ele. Imagine, chegaram para o cego e disseram: não, você não é você. O texto diz que ele teve que afirmar: sou eu sou eu mesmo. Já pensou, Rosana? Alguém disser: não, Rosana, você não é Rosana. Você não é a Cristina. Nossa, eu sou a Cristina. Não, não é a Cristina. PJ, você é o PJ. Meu irmão e minha irmã, Deus faz enxergar quem você realmente é. Deixa Jesus trabalhar no teu interior. Permita que você se enxergue a partir do valor que Ele te dá, para que você de fato recupere a sua identidade. E veja o quanto você é especial. A história do cego de nascença é uma história de superação. Não é apenas a história de cura. É uma história de um homem que venceu sua adversidade. Porque ele se sentiu feliz de ter chegado ao tanque de Siloé sem a visão. Fico imaginando, eu diante de Jesus, tivesse essa situação com os meus temores e minhas sequelas. Talvez eu dissesse: Jesus, eu não tenho capacidade de ir ao tanque, eu sou cego. O Senhor precisa me curar primeiro para eu poder ir. Esse tipo de sentimento é exatamente o que Jesus quer tirar de nós, essa incapacidade. A cura vai vir no tempo certo. Mas enquanto a cura não vem, tem muita coisa que Deus pode fazer através da sua vida. Tem muita coisa. A história do cego, ela é fascinante. Toda a sua história tem requintes de milagre. E o bem bacana é que o mesmo Senhor que tratou a vida deste homem, Ele hoje está olhando para nós com ternura. Ele nos vê como pessoas importantes, seu Luiz. Ele nos vê como pessoas especiais. A gente tem que lembrar disso, sabe? A gente tem que lembrar disso, irmã Silvia. A gente tem que lembrar disso, Paulo. A gente tem que lembrar o quanto a gente é amado, Wagner. Porque Jesus nos valoriza. Ele nos valoriza. Você pode ficar em pé, por favor, por gentileza? Para a gente poder fazer uma introspecção sobre aquilo que nós ouvimos. A história do cego foi registrada na Bíblia intencionalmente. Intencionalmente por causa de nós, por causa de você, por causa de mim. João, quarto livro do Novo Testamento, diz que Jesus fez tantos milagres que, se fossem registrados nos livros, não haveria uma biblioteca grande o suficiente para armazenar tanto documento. Tem muitas outras histórias que, quando a gente chegar no céu, a gente vai ouvir Jesus contando. Olha, eu vou contar uma história que não está na Bíblia. Mas as que estão na Bíblia, Richard, Deus deixou porque quis nos ensinar alguma coisa. Porque serviriam de lição espiritual para nós. E a história do cego de nascença nos mostra o nosso valor. A gente é muito importante para Deus, mesmo quando os outros não nos entendem dessa forma. A gente continua sendo especial para Deus, graça, mesmo com as nossas limitações. Você não precisa ser um Albert Einstein, um Steve Jobs. Você não precisa ser um gênio da humanidade para ser especial. Você não precisa ser o funcionário do mês. Você não precisa ser
fisicamente saudável. Você não precisa ter todas as virtudes para Jesus te valorizar. Jesus sabe o valor que você tem. Ele é quem atribui o valor correto. Eu expliquei no início do sermão que há uma diferença entre preço e valor. Na Bíblia, nós temos preço e temos valor. Nós custamos um alto preço. Não fomos comprados numa promoção da Shein ou da Shopee. A Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus. O sangue do Wilbert não seria suficiente para dar a você o valor que você tem. O sangue de boas pessoas não seria o suficiente. Por isso Deus entregou o sangue do seu único Filho, aquele que em tudo foi tentado, mas jamais pecou. Você custou um alto preço para que Deus pudesse atribuir o valor que você tem. Você tem muito valor. Retire do coração os complexos que te machucam, que te apequenam. Você é muito valorizado. Jesus te valoriza. Mesmo que você esteja estagnado como aquele cego, mesmo que você esteja aquém das expectativas alheias, esteja impedido de enxergar o que está acontecendo, saiba que Jesus defende a tua causa. Enquanto alguns não são sensíveis, Jesus está olhando para você e está visualizando aquilo que você é capaz, porque Ele sabe que você é alvo do poder dEle. Se você pudesse ter a visão espiritual de como o Mestre te vê nesse momento, Jesus está ali lameando os seus olhos. Pode parecer desconfortável, os olhos podem estar embaçados, mas é Jesus tratando. Pode até fazer você chorar, mas é Jesus tratando. Jesus te tirando da zona de conforto, te fazendo caminhar até o tanque de Siloé. Talvez seria muito mais fácil Jesus te curar onde você está, mas Jesus sabe até onde você pode ir, e a cura não virá enquanto Ele não recuperar a tua autoestima. Caminha, acredite, porque se Jesus acredita em você, você precisa acreditar naquilo que Jesus diz. Caminhe, mesmo sem ver. Porque vai chegar um momento que as pessoas vão olhar para a sua vida e não vão lhe reconhecer. É você mesmo, Ana? Não creio. Deve ser a Alexandra. É você mesmo, Alexandra? Não creio. Deve ser a Ana. Deve ser uma outra pessoa. Não. É você restaurado pelo milagre de Deus. Você com a sua valorização restaurada. Meu irmão, minha irmã, você não é vítima. Não se entregue ao coitadismo, porque você é especial e Jesus está tratando você.